Boa tarde. Hoje estamos aqui adaptando nossa rotina. Essa semana foi mais desafiadora. Tivemos que fazer uma viagem de emergência. Então, fomos e voltamos no mesmo dia para nossa cidade natal, né, lá em Lagoa Formosa. E o Diego foi pro Legendários ontem. Então, ainda tô nessa loucura de rotina. Então, hoje a gente fiz tudo sozinha, né? Então, deixar a criança na escola. Normalmente, essa rotina é do Diego, né? Então, ele sai de manhã e já leva a nossa filha. E então, eu tive que cumprir, não consegui fazer nossa live pela manhã. Mas como ontem também eu estava na estrada voltando para Brasília e não fiz, falei hoje, independente do horário, vou fazer. Então, cumpri os compromissos aqui da manhã. Aproveitei agora que o Davi tá almoçando pra gente ir pra escola e vamos fazer nossa live. Hoje nossa live vai ser bem objetiva. E é uma mulher que eu escolhi, que era pra gente falar ontem, não deu, né? Então vou falar sobre ela hoje, que é a Joquebede. Joquebede era mãe de Moisés, né? Foi mãe de Moisés. E eu fui ler um pouco da história dela, né? Pra gente fazer a live. E o que acontece? Como essas histórias, elas se conectam tanto com os dias de hoje. A gente acha que é um Velho Testamento, né? Um Antigo Testamento que a gente não consegue conectar com o que vivemos hoje. Claro, os problemas são diferentes, mas o comportamento, o posicionamento que lidamos é muito... A gente consegue tirar muita coisa dessa época e aplicarmos hoje. Então, Joquebede, ela estava em uma época de muita opressão. Então, foi ali logo após toda a morte praticamente da geração de José. Então, eles estavam no Egito. E durante esse período, né, de governo de José, os israelitas cresceram muito. Então, eles eram muitos, eles eram numerosos. E aí assumiu o governo um faraó que nem conhecia, né, José. Ele não sabia, né, disso. Então, ele é uma geração depois, né, de toda essa descendência de José. E aqui, o que ele determina? Esse povo, ele tá povoando todo o Egito e daqui a pouco eles serão mais numerosos do que os próprios egípcios. Então, ele ficou com medo. E o que ele fez? Ele pediu para as parteiras, elas, quando fossem fazer os partos, elas matarem os bebês meninos. E aí, então, essas parteiras foram. Só que elas eram parteiras que temiam ao Senhor. Então, imagina, falar para duas mulheres que temem ao Senhor, né? Não é qualquer mulher. Que deveriam matar os seus filhos, os filhos de outras mulheres, né? Então, elas fizeram um trabalho ali para não cumprir o que o faraó mandou. Então, elas não conseguiam executar esse trabalho, né? E aí, o faraó chama elas e fala, o que tá acontecendo? E elas falam, olha, as mulheres, deixa eu achar aqui a passagem. As mulheres hebreias não são como as egípcias. São cheias de vigor e dão à luz antes de chegarem às parteiras. Então, elas conseguiram um argumento ali para justificar para o faraó por que não estavam cumprindo, né? Então, Deus foi bondoso com as parteiras e o povo se multiplicava, tornando-se muito numerosos. Visto que as parteiras temeram a Deus e lhes concedeu que tivessem suas próprias famílias, o faraó ordenou o quê? Lancem ao Nilo todo menino recém-nascido, mas deixem viver as meninas.
Então, essa foi a época em que Joquebede engravida. Imagina hoje, eu sou mãe, né? Não sei. Bem-vinda aí, Liana, Dai. A gente tá falando hoje sobre Joquebede. E imagina você, mãe, né? Pegar o seu filho, gerar ele, né? Ficar ali 9 meses, todo aquele momento, né? Você imaginando o seu filho crescer, né? E aí, o seu filho nasce em meio a um decreto de morte, que eles vão ser mortos. Então, a agonia, né, daquela mãe ficar carregando o filho. Meu Deus, se for um menino, ele não vai sobreviver, né? Então, esse era o cenário de Joquebede quando ela engravidou. Então, aqui começa o posicionamento dela. Aqui a gente consegue entender quem foi Joquebede. Então, aqui a gente vai para Êxodo 2 e aqui começa a história do nascimento de Moisés. Ora, um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo e ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de papiro e o vedou com betume e piche. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos, à margem do Nilo. A irmã do menino permaneceu à distância para ver o que lhe aconteceria. Então, olha aqui. Oi, Liana. Bem-vinda. Olha aqui, gente. O que acontece? Dentro daquele cenário, o que foi a primeira reação dela? Eu vou proteger, né? Então, eu vou esconder ele. Ninguém vai saber, porque até 3 meses ela conseguiria ali esconder esse menino. Então, ela escondeu esse menino durante 3 meses. E aí, quando ela viu que não conseguiria mais esconder aquele menino, né? Então, ela já sabia o destino dele, que era ser jogado no Rio Nilo. O que ela fez? Ela preparou aquele momento. Então, ela via que ela já não tinha mais o domínio, ela não tinha mais o controle. Então, ela preparou, falou assim, se é pra jogar no Nilo, então deixa eu não vou jogar, né, por jogar e nem deixar ninguém fazer isso. Então, ela preparou um cesto, ela impermeabilizou, né, então aqui fala que ela vedou ele com betume, então ela protegeu. Então, tudo que estava às suas mãos para fazer, para proteger, ela fez. E então ela foi estratégica. Então ela não estava no desespero, né, total. Ela não fez coisas na emoção, né, cega. Então ela olhou para o cenário que ela estava vivendo, assim, eu tenho isso, tá acontecendo isso. Então ela montou uma estratégia para sair daquele cenário. Então ela prepara tudo isso. E aí Moisés aqui, né, ele tinha uma irmã. Então, ela coloca essa irmã para observar para onde que esse menino vai, né? Então, ela coloca ele no cesto, coloca lá no rio e deixa e fica a irmã observando o que está acontecendo. A filha do faraó desceu ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Então, ela viu o cesto entre os juncos e mandou a sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse, este menino é dos hebreus. Então a irmã do menino perguntou à filha de Faraó. Então nisso a irmã, ela já estava acompanhando, né? Viu aquilo e ela perguntou, a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Olha como ela foi sábia, né? E nesse momento, a filha de Faraó falou, sim, vá chamá-la. A moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha do faraó disse à mulher, leve este menino e amamente-o para mim, e eu pagarei você por isso. A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha do faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo, porque eu o tirei das águas. Então, gente, olha a história.
ela estava num cenário que ela não tinha controle, ela não tinha domínio, ela estava sob decreto. Ia matar todos os meninos homens que nasceu. Então, ela pega aquilo, o que ela poderia fazer? Eu vou proteger ele agora. Agora eu sei que eu consigo proteger ele, então eu vou proteger. Então, ela guardou o filho dela 3 meses. Então, estava sob o controle dela. Então, quando ela viu que não tinha mais como controlar, como proteger, então ela falou, eu preciso de uma estratégia. Então ela já tinha botar no rio. Só que ela fez de uma forma onde ela não ia descartar, né? Como diz, ela protegeu. Ela criou toda uma proteção para aquele menino. E aí, quando ela coloca aquele menino no rio, ela não tem mais controle. A partir dali, ela só tinha confiança. Ela só tinha fé. Porque ela não tinha como mais ela saber o destino daquela criança. Então, isso é a mesma coisa que acontece na nossa vida todos os dias. Nós queremos ter controle do que a gente já não tem mais. Então, aqui, a única coisa que ela colocou foi a filha para ver o destino, né? O que iria acontecer. Né? Porque eu fico imaginando, aqui não relata, mas eu imagino como mãe. Para uma mãe que não sabe do seu filho, né, o destino, né? Eu vejo tantas mulheres que têm um filho roubado, que ficam a vida inteira procurando por esse filho, porque ainda há uma esperança. Então ela queria ver, acompanhar o que seria o destino desse menino. E olha para vocês verem como Deus é bom. Porque qual a garantia que ela ia ter de que a filha de Faraó iria querer aquele menino? Ela não tinha garantia. Uma única pessoa pode fazer isso, que era Deus. E assim, aqui a gente já sabe todo o contexto da história, né? O papel de Moisés. Então, Deus, ele já tem um propósito. E ele, quando eu escuto aquele versículo, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Então, se o propósito é de Deus, ele vai fazer acontecer, independente da forma. Então, aqui, Joquebede, ela não tinha garantia que a filha de Faraó ia querer cuidar daquele menino. Ela nem imaginava isso. Eu acredito, né? Aqui não detalha. Mas, olha que extraordinário. Elas agiram rápido. Então, elas fizeram e foram lá e agiram rápido. Eu posso chamar alguém para te ajudar a acalmar o menino. E aí, a irmã de Moisés vai lá e chama Joquebede, que era a mãe do menino. E aí, a filha de Faraó, ela dá permissão. Então, sob um decreto que já tinha de morte daqueles meninos, aquele menino recebe uma proteção ali. Então, ela recebe a permissão para cuidar do seu filho. Então, um lugar onde era de desespero, né, de medo, de angústia, ele é totalmente mudado, transformado para um lugar onde ela consegue exercer o seu papel com tranquilidade, com paz. E aqui, esse lugar, muitas vezes nós queremos construir. Quantas vezes nós queremos controlar, queremos fazer com que esse lugar aconteça na força do nosso braço, e a gente ir para a guerra. Então, se ela vai lutar, né, com certeza esse menino teria morrido. Então, se ela segura, guarda esse filho, tá sob o meu controle, eu vou proteger. Eu vou fazer, porque ele estando aqui, eu protejo. Só que aí iriam vir atrás dela, iriam descobrir. E seria muito pior, ela não teria mais aquele controle, ela não conseguiria mais proteger. Então, o papel de Joquebede, o posicionamento dela aqui, foi de muita sabedoria, de fé, de confiança. Ela não deixou que o medo a controlasse. Então, nós precisamos aprender a fazer isso hoje. Talvez a nossa situação não seja como a dela, mas aqui a gente consegue ver quão tamanho era a fé, a confiança dela, o amor. Então, o amor, ele não é um amor que controla.
O amor, ele não... Às vezes a gente tem aquela impressão que o amor é porque quando tá aqui junto comigo, quando tá sobre a minha guarda, sobre o meu controle. O amor não é sobre isso. O amor, ele é ele tem a liberdade. Então, nós precisamos tirar desse momento aqui de Joquebede e colocar na nossa vida. E aqui a história dela continua aqui contando, né, como Moisés cresceu e eles tinham mais 2 irmãos, né, Midian e Arão, eu acho, chamava o irmão dele. Então, eram pessoas que tinham propósito. Foram pessoas de muita importância. Então, como eu falei, hoje a nossa live vai ser bem objetiva. Mas eu acredito que esse posicionamento de Joquebede, a gente consegue modelar ele para várias áreas da nossa vida. Então, hoje, que vocês reflitam qual a área que está tendo controle, que vocês não estão querendo abrir mão para fluir. Porque a partir do momento que a gente tira a nossa mão, quem coloca a mão é Deus. Ele que cuida. Então, como é difícil. E eu era aquela pessoa perfeccionista. Eu era aquela pessoa que, com o meu jeitinho, eu era controladora. Eu era muito controladora. E muitas vezes eu achei que não. Porque, assim, eu não tinha aquele perfil de mulher que bate de frente. Mas eu conseguia controlar, mesmo não sendo essa mulher. Porque a gente tem essa versão, né, da mulher controladora, aquela mulher braba, né? Aquela mulher que não aceita nada, que briga com todo mundo. Mas é muito mais diferente. Porque o controle, ele é o oposto de confiança. E a confiança, ela está conectada com o medo. E o medo é o quê? O medo é a falta de amor. A falta de temor a Deus. Então, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, quanto mais a gente quer controlar, quanto mais a gente quer ter domínio das situações, isso revela o nosso medo, a nossa insegurança, a nossa falta de confiança. Então, que a história aqui de Joquebede, ela traga para nós hoje isso, que a gente tenha confiança, que a gente possa ter discernimento do que está no nosso domínio, o que está no nosso controle e o que não está, e o que a gente precisa lutar. Então, tem lutas que a gente está tendo que a gente não precisa. Então, a gente está carregando pesos, muitas vezes, que a gente não deve carregar. Eu passei recentemente por isso. Eu estava carregando uma culpa, um peso de resolver um problema que eu nem precisava resolver. Mas eu queria resolver para alimentar o meu ego. Para alimentar, falar assim, cara, eu fiz. Só que, quando a gente olha, tudo que a gente for fazer na vida, todas as ações, nós precisamos ver o fruto. Porque aqui eu não tô no lugar de fala que a mulher não consegue fazer. Nós conseguimos e nós fazemos muito bem. Tudo que a gente se propor a fazer, a gente multiplica. Porque nós somos multiplicadoras. A mulher, ela tem esse dom. Deus colocou na gente isso. Então, a gente consegue multiplicar tudo que a gente colocar a mão. Só que aí, nós precisamos olhar o outro lado. O que é o fruto que isso vai me dar? Qual o preço que eu vou pagar? Então, eu estava em um momento de tomar uma decisão. Eu sabia o que fazer, como fazer, sabia que eu conseguiria fazer. Porém, eu fui ver o que eu ia perder. O que eu iria ganhar com aquilo? Eu iria ganhar, às vezes, um reconhecimento. Eu ia ser reconhecida, mas aí eu ia estar sacrificando. Eu iria estar sacrificando os momentos com os meus filhos, porque eu teria que me dedicar muito mais para conseguir chegar no resultado que eu queria. Então,
Quando eu vi o que eu teria que abrir mão para chegar lá, para fazer o que eu tava carregando a culpa, né? Porque era uma culpa. Então eu estava carregando aquela culpa, eu queria resolver, eu sabia como resolver, eu não queria sair como aquela pessoa que desistiu. Eu não queria carregar aquela imagem. Só que eu falei, mas com que preço que eu vou carregar essa imagem? Com que preço que eu vou carregar esse posicionamento? Faz sentido porque para o que eu quero na minha vida? Não faz. Então, a decisão é clara. Muitas vezes a gente só quer ir pela emoção. A gente não analisa, não tem a estratégia certa. Então, que essa história hoje de Joquebed, ela traga justamente isso. Analise. Entenda o cenário que você está. Não haja na emoção. Se posicione com discernimento, com estratégia. Porque quando nós fazemos tudo pela emoção, pelo que está na nossa vontade, no nosso desejo, é muito, muito provável que isso vai falir, que isso vai te quebrar. Então, a gente vai ficar sobrecarregada, cansada, carregando tudo porque a gente está indo na força do nosso braço. E no final, muitas vezes, a gente vai perder. A gente não vai conseguir conquistar o que tanto a gente quer. Então, aqui Joquebed abriu mão daquele controle, mão daquela proteção. E o que ela recebeu? Ela recebeu de volta. Porque a filha de Faraó entregou o filho dela, inclusive pagando para ela cuidar. Então, olha que bênção. Então, quando a gente realmente abre, quando a gente entrega, quando tiramos do nosso controle, nós recebemos muito mais. Então, meninas, muito obrigada pela participação de vocês. Então, hoje a gente teve que adaptar a nossa rotina, mas eu vou subir a live lá no YouTube. Então, ela vai ficar salva lá. E quem não for inscrito, já inscreve pra gente conseguir também fazer nossas lives por lá, pra ficar mais prático, né? E a gente volta na terça-feira. Então, essas lives, elas acontecem de terça a sexta, né? Normalmente pelo período da manhãzinha, né? 7h50. Mas hoje a gente deu essa adaptada. Mas foi muito bom estar com vocês aqui. Eu precisava vir contar essa história de Joquebed porque ela me inspirou muito. Então, eu estou em uma fase agora de melhorar, né, esse lado meu da maternidade, né? Porque a gente aprende, eu aprendi, né, com muita luta a esposa, ao trabalho. Então, todas essas áreas estão fluindo muito bem. Porém, a maternidade, o relacionamento ali, né? Porque a gente eu tô com 2 filhos que estão no desenvolvimento emocional. Então, uma coisa é a gente lidar com pessoas que já têm o emocional trabalhado. Então, hoje, esse é meu desafio. É entender, saber conduzir o emocional. E meus filhos têm uma personalidade muito peculiar, né? Muito forte, os dois. E apesar do temperamento ser diferente, mas eles têm personalidades fortes. Então, isso tem sido um desafio para mim. E eu peguei justamente aqui histórias de mães pra gente poder modelar esses posicionamentos e aplicar em todas as áreas da nossa vida. Então, aqui a gente aprender, a gente juntas ter essa comunhão justamente para ir lapidando os nossos posicionamentos em todas as áreas da nossa vida e colher esses resultados. Então, meninas, bom fim de semana, desfrutem com os filhos, né, com você, né, em primeiro lugar, desfrute de você e tamo junto na próxima terça-feira, tá bom? Tchau!